Olá, Emanuel aqui, continuando os estudos de VEX no dia 6 hoje. Neste dia ele fala um pouco dos diferentes tipos de Wrangler que a gente pode usar no Houdini. Nos últimos dias a gente trabalhou basicamente no Point Wrangler. Agora ele fala para a gente setar o código que a gente já está acostumado de aplicar a cor aqui no nosso grid. Então bora aplicar o código. A gente está aqui no Runover na parte de points, então bora só aplicar o código e depois a gente vai mudar para a parte de primitivas para ver o que se ele traz alguma diferença no resultado. Então aqui a gente está no Runover em Points e vamos mudar para primitivas. Aqui. A gente percebe agora que ele está mais pixelado. Vou voltar para Points aqui. A gente vê que a transição é muito mais suave quando ele está aqui em pontos do que quando ele está em primitivas aqui. Isso se dá porque ele está aplicando a cor para a primitiva inteira, então a face inteira vai receber a cor. Então os 4 pontos que detêm aquela face vai receber o mesmo valor. Já quando a gente está em pontos, cada ponto tem o seu valor e ele vai tendo a transição, o gradiente mais suave aqui. Então por isso da diferença quando a gente está em pontos para primitivas. Vou no Sprite aqui rapidinho e a gente vê que as cores estão aqui nos pontos, mas se eu jogar aqui para primitivas, ela sai daqui. Isso porque quando eu mudei para primitivas, esse código aqui, esse atributo, quer dizer, quando eu mudo aqui, esse atributo veio para as primitivas, então o resultado está todo aqui. Então a gente vê aqui que ele está aplicando para cada facezinha do nosso grid um valor, que é diferente quando está aqui nos pontos, cada ponto que está recebendo aquele valor. Aqui no site ele indica uma leitura explicando o conceito de pontos, vértices e primitivas. No Houdini ele trabalha diferente dos outros softwares 3D, onde a gente só tem normalmente os vértices, as arestas e as faces. Aqui ele recomenda essa leitura. Aqui ele fala um pouco mais aprofundado a diferença de pontos, vértices e primitivas. Ele tem um exemplo até bem legal aqui para explicar. A primitiva seria a face inteira, o ponto seria o que une aquelas faces e o vértice é o ponto interno de cada face ali. Cada face é unida por pontos, só que cada face tem um vértice interno que compartilha o mesmo ponto. Então essas 4 faces aqui, cada uma tem um vértice interno, mas que esses vértices de cada uma dessas faces aqui compartilham o mesmo ponto. Por isso que aqui ele diferencia os pontos dos vértices, e os vértices é bastante utilizado na parte de UVs, na abertura de UVs. E ele continua aqui, ele faz uma pergunta se a gente consegue fazer o mesmo processo que a gente fez na cor, só que em vez de alterar a cor, a gente vai alterar a posição das primitivas. Vamos... A gente está no modo pontos, então ele alterou a nossa malha, indo para primitivas. Ele não faz nada, mas não é porque a gente está visível, não está visível aqui. Se a gente for aqui e for em primitivas, não tem nada também. Ele explica aqui, quando a gente altera de pontos para o modo de primitivas,
o atributo de P está atribuído diretamente aos pontos. Esse é o tipo de modificação que a gente não consegue fazer mudando para primitivas, porque a posição das primitivas está ligada diretamente aos pontos. Mas aí ele comenta que se a gente conseguiu fazer isso com a cor, porque a gente não conseguiu fazer isso com a posição. Na verdade, ele fala que ele criou, só que não fica visível por a gente estar no modo de primitivas. E que a resposta para isso são pseudo-atributos. Às vezes a gente utiliza alguns atributos que não está listado no Geometry Spreadsheet, onde tem lá os valores. Por exemplo, ele fala aqui do @ptnum ou o @time. A gente utilizou eles, mas não necessariamente a gente vai enxergar eles no Geometry Spreadsheet. Nesse caso, ele fala que o @p ele gera um pseudo atributo no centro das primitivas. Aí depois ele comenta de como saber desses atributos. Uma dica que ele dá é a gente entrar no PointVop e lá vai estar listado algum dos atributos globais mais utilizados no Houdini. Aqui ele mostra os principais atributos, a posição, a velocidade, a força. Aí tem o CD que a gente utilizou bastante, o @time, frame, o ptnum, prinum. Então aqui ele tem os principais atributos e também a saída para a gente conseguir visualizar as nossas alterações. Ele faz uma breve explicação dos outros tipos de Wrangler que tem, o Vertex e o Detail. O Vertex Wrangler ele roda sobre todos os vértices como as primitivas. Ele não te deixa configurar muitas coisas interessantes e ele raramente é utilizado. Quando utilizado, é usado mais para questão de configurar as UVs. Já o Detail é utilizado em simulações que você precisa referenciar todo o objeto, como um bound box ou uma variável de texto. E por último, ele apresenta aqui uma forma a gente criar o nosso próprio atributo. A gente aprendeu que a gente gera as variáveis como auxiliares de código ali para a gente atribuir diretamente na posição, na normal, na cor. Mas ele fala, se a gente quiser utilizar essa informação em outro Node Wrangler, a gente pode criar o nosso próprio atributo usando o prefixo arroba. Essa parte eu vou deixar no point aqui. No Geometry Spreadsheet vamos testar. Vou aproveitar o código que eu já tenho aqui, então vou colocar. A partir desse momento que eu coloquei o My Attribute, ele aparece aqui no Geometry Spreadsheet com todos os valores que eu armazenei. Aí depois ele fala que não é comum utilizar variáveis, mas sim já criar os próprios atributos, permitindo você utilizar em diferentes momentos da sua construção nodal. Então você pode reutilizar essas informações posteriormente em outros nodes. Então só adaptando aqui o que seria basicamente isso daqui. Agora indo para os exercícios, o primeiro ele pede para a gente setar as normais por primitivas. A gente trazendo as normais para as primitivas, a gente consegue ter a informação da cor e da normal diretamente. E ele traz. Deixa eu voltar para pontos.
Aí ele já tem. Essa aqui é do próprio objeto aqui. Mas a gente consegue ver a diferença que ele tá. Só dei um clear para ficar mais fácil de visualizar para remover ao ver. Mas se a gente tá em pontos aqui, a gente vê aquele gradiente, a transição indo de ponto a ponto. Quando a gente vai para as primitivas, a gente tem as cores mais sólidas para cada face. O exercício 2 ele pede para a gente criar um atributo D nas primitivas em um Wrangler e depois criar a cor com ondas de seno em outro node. Então bora fazer isso. O exercício 3 é um pouco mais chatinho aqui de fazer. Ele pede para a gente criar o atributo D nas primitivas em 1 e depois ele pede para a gente usar outro node para criar ondas alterando a sua posição utilizando as ondas de seno. Aí ele dá uma dica, as primitivas consegue só ler, mas os pontos consegue ler e escrever nos pontos. Mas para isso a gente tem que fazer uma promoção dos atributos para a gente conseguir mexer ela nas primitivas. Eu não sei se tem algum código específico para fazer a promoção do atributo, mas a solução que eu cheguei aqui foi criar o D ali
nas primitivas, eu atribuí a distância dos pontos até o centro. Aí eu só coloquei uma cor aqui, uma escala, para eu conseguir enxergar o que está acontecendo, só para eu ter um feedback visual. Aí eu usei o Attribute Promote, então eu peguei o D que estava nas primitivas e joguei ele para a classe de pontos aqui. E aqui com o Wrangler de pontos, agora eu consigo usar o atributo de D e aplicar na posição e assim conseguir fazer a alteração da malha. E com isso a gente conclui hoje o dia 6 do Estudos de Vex. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.